pessoal. Então, assim, continuando as nossas questões de discussões anteriores, eu achei interessante estar trazendo um conteúdo esse, já que a gente fala de competências, para vocês entenderem um pouquinho o que é a competência em si, tá? A gestão de competência. Tem até uma frase do John Locke que fala que as suas ações são as melhores, né? Ou são os melhores intérpretes de seus pensamentos, né? E isso tem tudo a ver um pouquinho com a questão de competência que a gente vai estar vendo, tá? Então, como que eu estruturei essa situação, né? Para a gente identificar um pouquinho a questão da gestão de pessoas, né? Entender um pouquinho o que é competência, para daí analisar a gestão por competência e como a gestão por competência vem se configurando, né? E as escolhas, né? O impacto da pandemia relacionado à avaliação por competências, e entra um pouquinho aqui de remuneração e o olhar também da gestão por competências. Como que se configura e como que se analisa essa história, né? A gente vê tanta questão da gestão de pessoas, né, relacionada no mercado de trabalho, que foi evoluindo, que até então o ser humano não era, né, tratado como ser lá no início da própria gestão, e acabou ocorrendo a seguinte situação, algumas mudanças, né? Que eu tinha lá o fator recurso humano, que a pessoa tinha o seu valor limitado, e daí depois a gente começa a trabalhar a gestão. Então nisso envolve o que? As áreas de liderança, o treinamento que vocês acabam estudando, o desenvolvimento da carreira, mas para que isso aconteça, que a remuneração seja alcançada, existem as relações que têm que ser satisfatórias, a preocupação com a segurança, né, e saúde, que vai estar relacionada à questão da qualidade de vida, os próprios processos de seleção e captação e pessoal. Então isso tudo acaba desenvolvendo competências, né? Se a gente parar para analisar o conceito de competência, pegando lá no dicionário Aurélio, o que ele acaba trazendo como conceito? Competência como um conceito de capacidade decorrente de profundo conhecimento, né, que alguém tem sobre um assunto, né, recorrer à competência de um especialista, por exemplo, ou capacidade para resolver qualquer assunto, aptidão, né, que introduza outro, capacidade legal para julgar o pleito. Então, assim, a partir do momento que eu tenho essa definição de competência, eu começo a analisar o que? São habilidades que eu tenho, né? Esse conjunto, na verdade, de habilidades para poder estar resolvendo ou representando algo. Então, já na área da gestão, a gente verifica a competência como, né? A competência é uma inteligência prática, né? Para situações que se apoiam sobre conhecimentos adquiridos e os transforma com tanto mais força quanto mais aumenta a complexidade de situações. Isso seria basicamente o que? A partir do momento que eu tenho a competência, né, vista e analisada como inteligência prática, eu consigo resolver situações. E então é por isso que a gente começa a analisar essas questões que as empresas começam a analisar. Tem algumas perguntas que eu coloquei e eu quero que vocês pensem e compartilhem no grupo essas ideias, tá? Ser competente é vestir a camisa da empresa, né? Sim ou não? Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso para a gente estar discutindo. Uma outra situação de competências que normalmente a gente trabalha é o conhecimento, habilidade e atitude. Essa nomenclatura ela vai mudando, na verdade, conforme vai se tendo autores diferentes, tá? Então, alguns trazem conhecimento, habilidade, julgamento e atitude, outros trazem conhecimento, habilidade, atitude, motivação e aptidão, chama. Então, cada um tem uma visão diferente, mas essas competências justamente o que? Para agregar valor, né? Então a gente tem algumas situações apresentadas aqui por autores, né, na década de 80, que tinham o conceito mais para poder dar um suporte a alguma avaliação de desenvolvimento. Já o autor Boyards, em 82, ele apresenta basicamente uma preocupação de entrega.
né? E um dos conceitos que eu acho que é o mais prático é o do Zarifian, né? Que apresenta basicamente o quê? Competência é a inteligência prática de situações que se apoia nos conhecimentos adquiridos, né? Então, o conhecimento ele ajuda a transformar, né? E ajuda você a resolver essas situações. Então, o que ocorre se a gente for pegar no Brasil, o Dutra é um dos que trabalha muito a questão das competências. E tem a visão do autor Freire também, que apresenta muito essa questão da definição de competência. Então, o Dutra ele apresenta, né, incorpora a noção de entrega ao conceito de competência. E o Freire fala o quê? A competência é saber agir responsavelmente, né, e reconhecido, né, e mobilizar o conjunto de regras, né, de conhecimento, de habilidade, de atitude. Para mim ter conhecimento, eu tenho várias coisinhas para poder gerar esse conhecimento. Né? Para mim ter habilidade, eu vou ter também várias caixinhas que vai me permitir. E atitude também, eu tenho várias atitudes referentes às ações que estão sendo envolvidas. Então eu não posso definir competências somente com base nesses três. Esses três são base, né? Mas agir é um, mobilizar é outro, transferir conhecimento é outro, aprender, engajar-se, né? Visão estratégica, responsabilidade, tudo isso gera valor e vai fazer com que o social e econômico tenha resultado satisfatório. Então, suas competências estão em agir, mobilizar, né, transferir, aprender, ela vai muito além daquilo que a gente espera. Outro detalhe que a gente verifica no final da década de 80 é algumas situações referentes aos círculos de retroalimentação, né? Eu tenho a estratégia e eu tenho o recurso, né? Que até então a gente verificava como pessoas. Então, o recurso para atingir a estratégia precisa da competência e precisa da aprendizagem. Essa troca de conhecimento desenvolve a competência em si, né? Então, outro detalhe de competência é que ela pode ser compreendida como resultado produzido pelo indivíduo, né? Aquilo que você produziu, aquilo que você alcançou, né? O fruto de um comportamento seu, né? Para atingir uma meta, para atingir um resultado. Essas competências podem gerar resultado negativo dependendo da atitude que eu tenho, né? Então, assim, esse conjunto de regras, né? E de conteúdos e de ações tem que gerar sempre um resultado que vai impactar de preferência positivamente para vocês. As competências são o DNA da empresa, né? Pelo seguinte motivo: baseado no estudo que foi feito há alguns anos atrás, mostra o que, né? Que as competências estão relacionadas àquilo que a empresa acredita, né? Ajuda a decidir o que é importante, o que é prioritário, ajuda a definir a maneira de ser e o sucesso da empresa, né? Mostra como agir para continuar bons resultados, né? Dizem para todos, né, onde queremos chegar. Isso está atrelado com os pilares estratégicos da empresa e do próprio colaborador, né, com a própria questão estratégica dele, o desenvolvimento estratégico, e indica o que é que pode melhorar, né? A gente verifica também questão de competências, não existe só as competências humanas em si, né? A gente tem as competências e tem a organização em si, né? As competências humanas estão relacionadas com a questão do conhecimento que eu tenho adquirido e isso vai me desenvolver, né, para a área de desenvolvimento profissional, que vai fazer com que eu busque novas competências. E para as organizações, as minhas competências vão me permitir a ocupar determinado cargo, tomar determinadas decisões, né? E as competências das organizações a gente começa a ver como motivo de ser dela, né? Aquela identidade pessoal que ela só ela tem. Então, competência organizacional, né, a gente começa a verificar que seria competências coletivas, né, que vai ser desde a forma de produção, o atendimento, aquilo que está atrelado à raiz mesmo, enraizado à empresa, né? Então, aquele elemento que faz com que a empresa se desenvolva satisfatoriamente, né?
a gente pode verificar os princípios norteadores, além da visão e da missão da empresa, né? Tem a cultura, tem os valores e os princípios. Essas são as competências organizacionais. Aqui tem alguns exemplos, né? A Microsoft desenvolvimento, né? O Walmart gestão de logística. Então, é naquilo que ela se destaca. Uma pergunta que eu posso deixar é quais são as competências organizacionais da sua empresa, né? Pense nisso. Já as competências ainda organizacionais associadas à imagem da empresa, ela está trabalhando muito a questão das tecnologias e talentos, né? A empresa vem desenvolvendo as competências e irá fortalecer a sua imagem junto ao mercado, né? Três pontos importantes aqui, né? Competências individuais, característica que o funcionário ou o indivíduo, né, tem para poder atingir o objetivo individual ou o objetivo da empresa, né? E isso tem que estar atrelado aos seus objetivos também. Então eu tenho que entrar na empresa tendo a consciência que eu vou contribuir para ela. E a competência do indivíduo não é um estado, né? E não se reduz a um conhecimento específico. Eu posso ter várias, né, competências, né? Ou eu posso ter um pouco menos, mas assim, não se limita a uma única competência. E o resultado desses três eixos, né? A formação da pessoa, a bibliografia, a socialização, como que ele vem se comportando dentro da cultura, qual que é o seu propósito, né? Sua formação educacional, sua experiência profissional vai permitir com que se conheça as competências. Já na questão dos mapeamentos das competências, que a gente começa a analisar, né? O mapeamento seria o diagnóstico, a gente pode ver três níveis, né? As funcionais, as gerenciais e as individuais em si, né? E já a gente vai estar comentando sobre cada uma delas. Porém, de forma mais específica, né? Qual que é as competências gerenciais, né? Que eu preciso para um cargo de gerência. Tem lá a descrição do cargo, que isso daí vai atribuir. E eu tenho as minhas pessoais, que são as individuais, e tem as da função também, que é um modelo. Daí tem uma outra pergunta que eu quero que vocês interajam no grupo, né? Pensem e compartilhem, né? Cite uma qualidade sua que eu destaque no trabalho, né? Como que você é, como se destaca. Mapeamento de competência. Após a gente analisar todas as competências, deve ser realizado o mapeamento, né, o diagnóstico, para a gente verificar que as informações colhidas pode ser utilizada para poder desenvolver um processo seletivo, por exemplo. E isso entra muito na parte de recrutamento e seleção. Um modelo que a gente verifica basicamente é dentro da tendência da gestão de pessoas, verificar, né, qual que é o foco do cargo ou do processo, verificar, né, o que pode ser feito e analisar os objetivos operacionais e estratégicos, tanto da contratação como do colaborador em si, né, para determinado cargo. Não compensa, muitas vezes, dependendo da situação, eu contratar alguém temporário ou contratar alguém que eu acho que é por muito tempo, sabendo que ele vai ser temporário e vai ficar pouco tempo ali. Muitas vezes daí acaba gerando um retrabalho para a empresa. Ter em mente o conceito de entrega, né? Realmente o que eu estou disposto a entregar para a empresa, né? O que a empresa está disposto a entregar para mim. A partir do momento que eu tenho essa cumplicidade dentro da empresa, a gente começa a verificar que os resultados são maiores, né? Complexidade também é um fator que a gente começa a verificar, que tem várias informações, vários requisitos, e a competência nesse momento ela começa a ser adquirida até através de cursos, né, de habilidades que a pessoa mesma busca para poder desenvolver determinados cargos, né? Só reforçando aqui algumas coisas que vocês já sabem, né? Conhecimento é o saber, né? Está relacionado com a formação educacional, com o conhecimento teórico e técnico, e vai da pessoa desenvolver. Vocês buscando a formação educacional igual estão agora, vocês estão desenvolvendo a competência de conhecimento. E é uma das primordiais que devem se estar analisando.
A habilidade vai ser o seu fazer, né? Ela tá ligada muito com a questão da prática, sua vivência, seu conhecimento, né? Se você é uma pessoa mais desenvolvida, que pergunta mais, que participa mais, sua habilidade de fazer, muitas vezes ela pode ser rapidamente desenvolvida, né? E uma dica, aí está a forma de aprendizagem que eu tenho, né? Eu aprendo mais de que forma? Escutando, ouvindo, participando, é um fator interessante para pensar. E as atitudes são os comportamentos, né? Aquilo que você quer fazer. Então, o jeito que você faz as coisas, né? Aquilo que te desafia, aquilo que te move. Detalhe, as atitudes, elas têm que ser dosadas também, né? Porque muitas vezes eu tenho, né, uma atitude que muitas vezes pode ser não condizente. Então a gente começa a analisar basicamente o que? Conhecimento, saber teórico, habilidade, saber fazer, e atitude é o seu ser, né? Então o conhecimento e habilidade vocês verificam o que? Busca através de cursos e se desenvolve. A atitude você também pode desenvolver, né, como habilidade, mas ela é um pouco mais delicada porque ela está atrelado mais ao seu comportamento mesmo, né, humano. Então a iniciativa, a criatividade, a comunicação ou a falta dela, então é algo importante que você tem que olhar e começar a pensar, né? Outros detalhes, então, para reforçar aqui, né? Conhecimento você consegue adquirir através de estudo e experiência e troca, habilidade muitas vezes pelo tempo, né? Vai desenvolvendo através de exercício, simulação, o tempo vai permitir com que você desenvolva essa habilidade, né? E a atitude vai ser as suas escolhas, suas decisões, você como pessoa, né? É o seu jeitinho de ser, né? Então, assim, e de fazer as coisas. Deve-se analisar muito isso. 5 pontos que a gente pode verificar referente à gestão de conhecimento, né? Realizar sempre um diagnóstico de análise, né? Para identificar o perfil da empresa, as competências que se esperam, verificar a existência dos cargos que existem na organização e mapear o conhecimento, habilidade e principalmente atitude de cada um e criar o perfil próprio, né? Isso vocês podem ver numa descrição, principalmente de cargos. Quais são os requisitos para esse cargo? Então, deve-se fazer esse mapeamento. Fazer avaliação periódica para identificar pontos fortes e fracos da equipe e gerar o desenvolvimento de novas competências de funcionários por meio de treinamento. Então, consegue, né, adquirir essas novas habilidades, mas vai depender muito do colaborador e do indivíduo, né? Definir também ações de boas gestões, né? Se quiser rodar em alguns softwares específicos, igual se vocês quiserem conhecer as competências de vocês, existem alguns cursos na internet para vocês ver a personalidade de vocês, chamado MBTI. Existem 16, né, personalidades. Então vocês conseguem analisar qual que é o seu perfil. Tem também âncoras de carreiras, que é um teste que faz com que vocês desenvolvam as competências e se conheçam acima de tudo, né? A partir do momento que eu sei quais são meus comportamentos, eu consigo entrar com um plano de ação para melhorar. E acompanhar também os resultados a longo prazo. Outro detalhe é o modelo 70-20-10, que foi desenvolvido por Morgan Michael, que apresenta basicamente o que, né? 70%, 20%, 10%. 70% das experiências, né, do trabalho e soluções de problemas reais. 20% feedback e observação do trabalho, e 10% de cursos e leitura. Como eu desenvolvo as competências em si? Na prática, seria basicamente o que? As atividades são selecionadas e monitoradas de acordo com o profissional e desenvolve-se o seu conhecimento, habilidade e atitude, né? E as competências que ele precisa, seja de valor, seja do jeito de ser e seja da organização. Então, existe treinamento de campo, existe projeto a curto prazo, existe exposição de ideias, existe orientação do dia a dia.
Eu não espero uma pausa grande para poder dar um feedback, né? Eu já dou feedback de imediato, então isso é um fator. Uh, com profissionais experientes, 20%, né? Então, como desenvolve isso? Através de aprendizagem por observação, acompanhamento e gestão de desempenho, né? Entra a avaliação de desempenho aqui, feedback do gestor e outros feedback. Esses feedbacks, 20% desses feedback devem ser passados de forma assertiva para poder atingir o objetivo. Educação formal, 10%, estratégia de treinamento. Aqui verifica basicamente o que é a participação em cursos, né? Treinamento por conta própria é aquela situação. Eu não espero a empresa pagar minha graduação ou pagar meu curso. Eu vejo que eu preciso, eu corro atrás e busco, né? O conhecimento fica para mim. Eu compartilho ele, porém ele é meu. E programas formais também, né? Cursos, palestras, reuniões, normas, procedimentos. Então 10% se refere a essa questão. A competência na gestão de pessoas como base da gestão, ela vai ter uma capacitação que vai vir do treinamento e desenvolvimento que vocês já viram, e vai trabalhar muito a gestão do desempenho e impactar também isso na própria avaliação de desempenho. É fácil identificar as competências nos nossos funcionários? Ou é difícil? O que vocês acham? Na verdade, assim, ela acaba sendo desafiador, né? Então deve-se mudar muito o foco do treinar, né? Do impor a minha vontade, não querer somente o resultado, né? Eu tenho que verificar comportamentos e ações para mudar atitudes. Então, muitas vezes as competências acabam sendo vistas como difíceis, mas não é porque é difícil, é porque a pessoa impõe uma forma diferente de pensar. Uma pergunta que eu quero que vocês também discutam é: trabalho em uma empresa que me valoriza? Valoriza minhas competências? Né? Como que vocês verificam isso? Né? Na questão da seleção por competência, entra duas situações: recrutamento e seleção e o processo de competência. O recrutamento e seleção acaba verificando o principal ativo da empresa, que vai ser as pessoas, né? A pessoa certa para o cargo certo é a pessoa que queira estar na empresa. E o recrutamento e a seleção também, nesse sentido, acaba sendo um método de técnica específica, porque quer escolher e atrair os melhores candidatos. Para isso, eu como organização também tenho que estar pronto, né? Se eu quero algo bom, eu também tenho que estar no mesmo nível. E nesse item significa o que? A seleção por competência vai ser o processo objetivo, que vai tentar verificar o que? Os resultados no cargo e na função como principal foco, né? E função. Então eu tenho ali o objetivo de ter os melhores resultados e eu tenho que analisar as pessoas que estão ocupando esse cargo. Uma característica dessa seleção por competência é basicamente o que? As estratégias de competitividade e diferenciação no mercado. O que eu tenho de diferente para o meu colaborador, né? Eu posso agregar em quê? Outro detalhe que a gente pode verificar é a própria questão dos planos de carreiras, né? Se estão sendo desenhados de forma positiva. E o desempenho nas funções, se eles estão de fato conseguindo desempenhar as funções. Já a remuneração por competência vai ser basicamente o que? Analisa muito que o aumento de salário não está vinculado à promoção, né? Como ocorre de forma comum, e sim pela competência, né? Avalia-se a diferença salarial baseado no que? No conhecimento, na habilidade, né? Pelo tempo de carreira, isso faz com que o meu salário aumente. Novas estratégias também, né, acaba ocorrendo aqui em programas de gestão, e isso daí acaba privilegiando a pessoa, né, e em segundo cargo. Então, o que acaba acontecendo? Diferencia nessa forma: eu tenho cargo, mas acima de tudo eu estou valorizando a pessoa, né? Então, em primeiro lugar, o ser humano e depois o cargo. E a avaliação é feita sobre atividades e responsabilidades que o empregado assume na empresa. Ou seja, basicamente o quê? Você se esforçou, você se desenvolveu,
então você merece o seu salário, né? Você merece a sua recompensa. Então a remuneração vem por competência porque eu estou me desenvolvendo, né? E não pelo cargo que eu estou ocupando. Outro detalhe que ocorre nessa situação desse tipo de remuneração por competência é o aumento de demandas de profissionais qualificados. Então, assim, quanto mais pessoas qualificadas, né, trabalhando, mais essa remuneração vai se desenvolver. Então, a pessoa vai querer se desenvolver também para receber a sua remuneração. E também conhecimento intensivo nas empresas. As pessoas começam a avaliar uma nova forma para poder implantar, para ter um desenvolvimento. Então, identificar os comportamentos e atitudes nessa nova realidade é primordial para desenvolver melhor as funções. Outro detalhe que a gente começa a verificar aqui é quanto às vantagens. Garante o reconhecimento dos empregados, né? O empregado vai ficar grato, né? Ou vai ficar satisfeito, né? Até melhor que grato pela remuneração e pelo reconhecimento. Vai manter um nível maior de profissionalização e especialização, vai encorajar as pessoas a ter mais responsabilidades e tentar se desenvolver mais. O objetivo justamente é esse, buscar esse desenvolvimento. Aumentar a produtividade e qualidade de produtos prestados e serviços e verificar os requisitos de cargo, né? Então, numa seleção, eu consigo verificar isso. E a motivação dos empregados, né? Começa a ter uma performance maior referente à questão de aumentos salariais. Embora se tenha brigas, né, até em projetos de lei, como por exemplo nessa questão de remuneração, né, que foi aprovado um projeto que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, o objetivo a gente está falando de produção e não de padronizar tudo, né? Então é uma situação bem delicada. Outro detalhe que eu quero que vocês pensem quanto à remuneração é: estou coerente com o que o mercado vem me pagando, né? Quanto mais que eu mereço ganhar, será que as minhas competências são suficientes? A pandemia e as suas influências na avaliação por competências. Pessoal, devido à questão de pandemia, a gente começa a verificar muito que o emocional das pessoas está abalado, né? A sociedade está doente. Então a gente começa a verificar basicamente hoje o que? Uma preocupação, né, com hard e soft skills. São as competências que eu tenho, né, e as competências que eu posso desenvolver através de cursos. Então, dão uma lida sobre hard skills e soft skills e comecem a analisar, né, as suas competências hoje. Como que estão devido à pandemia? Será que elas estão sendo satisfatórias e suficientes? Será que eu tenho que melhorar a parte tecnológica? Então tudo isso acaba ocorrendo, né? E existem novas competências hoje, né? Resiliência evolutiva, né? Que vai ser a capacidade de aprender com os desafios, né? Melhor do que era antes. Humildade, né? Ideias como rascunho. Recapacitar-se continuamente, usar novas tecnologias, e a pandemia melhor que ninguém trouxe isso, e compaixão, né? Em admitir que o ser humano precisa do outro. Outra pergunta que eu quero que vocês respondam é: trabalho em uma empresa que utiliza o sistema de avaliação de desempenho? Qual que é esse capital de desempenho, né? E a valorização do ser humano, né? O capital humano, acima de tudo, né? A valorização desse capital. Eu como empresa, eu não tenho que querer só a mão de obra do meu colaborador, né? E eu como colaborador não tenho que me impor e analisar somente a visão do lucro. Eu tenho o humano, eu detenho o conhecimento, né? E eu também tenho que avaliar minhas competências. Então, vale refletir sobre isso, né? Será que o meu capital humano e a gestão por competência que eu atuo ou que eu estou vivendo é suficiente, está satisfatório? Uma outra situação, para a gente finalizar, tem aquele filme Extraordinário, onde o personagem relata isso: toda pessoa deveria ser aplaudida de pé, pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos o mundo, né? Cada um tem a sua luta,
cada um tem a sua dificuldade, mas que vocês venham aprender a desenvolver as competências de vocês, baseado nos conhecimentos corretos. Muitas vezes a gente faz um curso que muitas vezes acaba não aproveitando. Não é que o curso não é válido, mas muitas vezes você acaba perdendo tempo em algo que você gostaria de estar fazendo, né? Então a pergunta é: realmente você faz o que faz você feliz? O que você faz te deixa feliz? A partir do momento que a gente começa a responder essas perguntas, começa a ter um resultado maior e satisfatório. Então comecem a pensar dessa forma, tá? Pessoal, o objetivo dessa aula foi justamente só para trazer um pouquinho a questão do conhecimento, já que a gente fala de treinamento, de desenvolvimento, de recrutamento e seleção, para vocês entenderem um pouquinho que o treinamento em si é importante, o desenvolvimento também, recrutamento e seleção também é. Mas e a competência? A gente só fala de conhecimento, habilidade e atitude, mas vai muito além disso, tá? Então que vocês venham aproveitar o conteúdo, tá? E aprender essa diferenciação. Um abraço e até a próxima aula.